Boa noite para você que já está esperando a gente começar o Conexão Jovem, de segunda a quinta, 7h30 da noite. E a gente começa com mais um tema. A gente vai estar falando essa semana a respeito de drogas lícitas, álcool, cigarro, remédios. E hoje a gente vai abordar um tema super especial. E eu quero... Luciana, cadê você, Luciana? Olá, Chapolin, estou aqui conversando com os nossos internautas que já estão conectados desde cedo. Você que é o nosso seguidor do Twitter, não pode deixar de participar. Manda sua pergunta, usa a nossa hashtag Jogo da Velha Conexão Jovem, tudo junto sem acento. Hoje vamos falar sobre esse processo de recuperação do dependente. Vem com a gente que o Conexão Jovem está só começando. Está no ar mais um Conexão Jovem, hoje quarta-feira, amanhã tem mais Conexão, né? De segunda a quinta, em novo horário, 7h30. Eu quero saber se você está curtindo esse novo horário, se você já se adaptou. Fala pra gente no nosso Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tá aparecendo aqui na sua tela. E também no nosso Twitter, @PG Conexão Jovem. E lembre, gente, de usar a nossa hashtag Jogo da Velha Conexão Jovem, tudo junto sem acento, dá sua opinião, interage, manda sua pergunta, que você vai, de repente, poder ganhar, olha só, o Coral Jovem do Rio. Olha, esse CD aqui, da gravadora Novo Tempo, presente da nossa gravadora e da TV Novo Tempo também. Então participa, interage, você pode ganhar esse presente. Chapolin, boa noite, já está interagindo? Com certeza, tem muita gente já participando, Luciana. Do tema da noite, já? Exatamente. Mas eu sei que você tem um abraço especial, né, para dar hoje à noite. Aí, quero mandar, espero que ele esteja conectado com a gente, assistindo TV Novo Tempo, e é claro, Conexão Jovem. Quero mandar um abraço para o meu grande amigo Fernando e a sua esposa Lê. Eu conheci eles num encontro que a gente fez esse final de semana e ele assistiu o programa de ontem, Luciana. Ele mandou aqui um recadinho super bacana, olha só. Tenho dois amigos, que eu acho que é da classe dele, não sei se é da escola ou de onde ele trabalha, que estão sem fumar há 70 dias e o outro há 20 dias. E ontem à noite eles assistiram pela manhã. Eles assistiram o Conexão Jovem e pela manhã eles contaram que nunca tinham visto um programa como o Conexão Jovem, que fala sobre assuntos como esse para o público jovem e alertam pessoas para, no caso dessa semana, a gente está falando sobre cigarro, sobre o álcool, como que a gente pode evitar, como que a gente pode, agir no caso de hoje, e se recuperar prevenir e se também, recuperar também, Luciano. Então, quero mandar um abraço. Eles são lá de Tatuí, Fernando e sua esposa Lê. Um abraço para vocês. Então, um abraço dado. E olha só, gente, quero mandar um abraço aqui, já estou com o Facebook aberto. Um abraço para Larissa Rafaela, para Marla Marques, para Niele Souza, para Cleusa também. A Larissa, já falei. A Tânia Silva também, que está conectada com a gente. Um abraço para vocês. E um abraço para a turma aí de todas as igrejas que nos assistem. Tem gente da Assembleia, da Igreja Maranata, da Igreja Adventista. Tem gente da igreja... Tem uma igreja aqui, Cristã para Cristo. Olha, igreja... É isso mesmo, Cristã para Cristo. Um abraço para vocês que estão conectados com a gente também. E, claro, falar sobre o nosso... Não, cadê o estudo bíblico? Tô meio atrapalhada, me ajuda, Chapolin. Não, pelo menos você não tá chorando hoje, pois é, porque ontem, gente, pra quem não assistiu Conexão Jovem, caiu um cisco no meu olho e eu comecei a lacrimejar aqui, mas o Salatiel me socorreu, né, Salatiel? Muito obrigada, viu? E olha só, você que quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, você pode ganhar, adquirir aqui, através do Conexão Jovem, entrando no nosso blog, claro, novotempo.com/Conexão Jovem, o nosso estudo bíblico para jovens. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, esse presente é do Conexão Jovem, é um presente, é 0800, então você não fique de fora, passe no nosso blog e saiba como adquirir esse presente. Lembrando que em nosso blog, os programas que você por acaso perdeu, não deu para assistir aqui ao vivo, você pode encontrar em nosso blog também e no nosso canal do YouTube. E se você perdeu ao vivo, você pode conferir no mesmo dia a nossa reprise à meia-noite. No mesmo dia não, no outro dia à meia-noite. A primeira hora do outro dia, né, Chapolin? Então você pode acompanhar a nossa reprise algumas horas depois aí, meia-noite do dia seguinte, beleza? E Chapolin, quer mandar abraço aí para os nossos internautas? Quero sim. Luciano, você perguntou se o pessoal está gostando do programa todos os dias. A Flavinha já respondeu, ela está falando que está amando, o programa está excelente, ainda mais agora todos os dias. Quero mandar um abraço para o Eric Souza, ele é de Capanema, no Pará. Um abraço para o pessoal de Capanema e para o Pará também. Especial para minha querida Altamira, onde eu morei muitos anos. Um abraço para o Varley e para sua família, que sempre está acompanhando o Conexão Jovem também. E tem mais abraço aqui, deixa eu ver, vou mandar um abraço para o Manassés Santana. Ele pede para mandar um abraço pessoal lá de Lagarto, em Sergipe. Um abraço para Lagarto, para Sergipe. Opa, Sergipe aí. Falando em Lagarto, Luciano, você sabe
Como que a gente chama quem nasce em lagarto? Lagartixa? Lagartense. Não é lagartixa? Lagartense. É. Lagartense. Então, Um abraço aí pro pessoal de lagarto. Que é canal aberto, se não me engano, lagarto, viu? Eu acho que a partir do ano passado começou o canal aberto. Um abraço aí pro pessoal do lagarto que tá sempre conectado com a gente. E, claro, essa noite, olha só, gente, durante toda a semana falamos sobre drogas lícitas, né? E ontem a gente até divulgou aqui um dado que eu fiquei bem assustada. 15% da população brasileira é fumante. E hoje vamos falar sobre a recuperação, esse processo de recuperação da dependência de drogas lícitas. E para conversar sobre o assunto hoje, quem está aqui é o Raul, que é conhecido aqui. O pessoal está acostumado, né, Raul, de te encontrar aqui no Novo Tempo. É verdade, mas já faz tempo que eu não venho aqui. É verdade, Raul. Tava com saudades e não tinha vindo ainda no estúdio novo, tá muito bonito. Muito o Raul, legal. Luciano, ele tá devendo aqui vir cantar pra gente no Pois Conexão. Ele já veio algumas Pra quem vezes, conhece tá o Raul precisando e pra retornar. quem acompanhou o Tom de Vida há muitos anos atrás, a gente não vai falar quantos anos, até pra não dizer quantos anos o Raul tem Obrigado, hoje. muito obrigado. Mas o Tom de Vida fez muito sucesso durante muitos anos, ainda faz até hoje. E o Raul cantou nesse grupo e ele tá devendo uma vinda aqui pra cantar pra gente também. Beleza, O Tom pode de Vida marcar. do IASP, né? Eu tô de vida do IASP, eu cantei de 90 e... Eu vou falar, vai, japonês. Cantei de 95 até 99 e depois em 2000 virou o grupo Novo Tom. Era com aquela turma do Linneu e tal. O Tom de Vida, por ser do Colégio IASP, continuou um outro conjunto com o Wanderson, um excelente grupo outros também. componentes. Com outros componentes. Até, acho que, se eu não me engano, até hoje Até eles hoje ainda tem. estão lá. Lembrando que o IASP é uma das nossas instituições, né? Que fica em Hortolândia. É, aqui o no estado NASP de São Campus Paulo. 3 agora, né, também. É, o né? nome dele agora, Na verdade, eu oficial. não sabia, é verdade. Agora é o NASP Campus 3. Agora, Raul, conta pra gente. Você nasceu em um lar cristão, não é isso? Nasci, venho de gerações já de adventistas, né? Acho que a minha bisavó, por parte de pai, foi a primeira adventista de Jacareí. Ela iniciou um pequeno grupo e, enfim, aí começou a comunidade adventista aqui. Então venho de um lar cristão dos dois lados, pai e mãe. Agora, teve um determinado momento na sua vida em que você saiu um pouco do que você tinha sido orientado desde a sua infância, né? Se afastou. Me afastei, comecei a me afastar, ainda eu cantava no grupo Tom de Vida, por incrível que pareça. Em 99, assim, eu já estava fora do IASP, né? Mas ia todo final de semana. E aí comecei a fazer faculdade, né? Como todo mundo. E aí comecei a me afastar dos caminhos que eu tinha aprendido, né? Comecei a sofrer influências do meio. E qual foi o primeiro contato que você teve com drogas lícitas? Foi o álcool primeiro ou o cigarro? Foi primeiro o cigarro. O cigarro? Foi no... Geralmente, primeiro é o álcool, né? Geralmente é o álcool, mas no meu caso, primeiro foi o cigarro, experimentei, eu acho que foi em 98 ainda. E Você tem quantos anos aproximadamente? tinha... Fazer as contas. Tinha 21. 21. Nunca tinha bebido. Já não era tão adolescente. Já era jovem, não era Já mais era adolescente. um jovenzinho. Né? Jovenzinho. E daí, primeiro foi o cigarro e daí, consequentemente, pouco tempo depois, um ano depois mais ou menos, comecei aí experimentei o álcool. Mas como foi esse processo assim, para você chegar até o cigarro, por exemplo? Foi por influência de amigos ou você começou a frequentar determinados lugares que propiciavam isso? Então, eu sempre friso assim que apesar de eu estar num lar cristão, apesar de estar no IASP, que é uma instituição de ter os melhores pregadores, cantar com os melhores amigos lá, as melhores pessoas, né? Tá nesse meio, eu não tinha uma comunhão diária com Deus. Eu não estudava a Bíblia, eu não fazia uma oração, aquela oração decorada. E com certeza aí depois que eu saio desse meio e começo aí uma faculdade, começo a viver uma vida ali fora, né, desse meio, eu não tinha raízes, não tinha estrutura para aguentar as influências, entendeu? E comecei inclusive eu experimentei cigarro, experimentei bebida com amizades da própria igreja, dentro da igreja. Pessoas também que não tinham uma comunhão, né? E que gostam de estar ali em cima do muro, com um pezinho lá, outro cá. E então não necessariamente também é culpa das pessoas não cristãs, mas, né? Às vezes você dentro da igreja, dentro de um círculo cristão, tem aquelas pessoas
que são espirituais e as que não são espirituais. Claro. Que têm um relacionamento com Deus e as que não têm. Então, geralmente você procura aquelas que mais se parecem com você. No meu caso, então, os meus amigos eram pessoas que não tinham uma comunhão com Deus e aí experimentei. Você começa a ir pra barzinho, eu vou no barzinho, mas eu não bebo. Eu vou na balada, mas eu não fumo, então não tem nada demais. E na verdade, com o passar do tempo, eu fui me entregando, isso aqui já não tem mais nada a ver, é só uma cervejinha. Você consumiu por quanto tempo, assim, o álcool e o 12 cigarro? anos. 12 anos. Você se considerava dependente? Com certeza. O jovem tem dificuldade de perceber que é dependente, só depois de uma fase, assim, começa a ficar eu demorei porque vocês... Principalmente, né, no começo, você acha, não, eu bebo quando eu quero e eu fumo quando eu quero. Né? Eu não comecei a fumar. Né? Exatamente. Eu fiquei, acho que uns 5 anos fumando quando eu queria. Né? Hoje eu vou sair, hoje eu vou fumar. Então, só que depois, quando eu vi, eu já tava, né, eu comprava maço, mesmo assim, eu comprava um maço e deixava em casa e só usava quando eu bebia. E quando eu saía pro bar, eu ia pra balada. E daí, só que daí você começa a aumentar essa frequência de bar e balada, né? Você vai 2 vezes por semana já no bar ou na balada, e aí você bebe e fuma 2 vezes por semana. E quando eu percebi, eu já tava fumando, já comprava um maço todo dia, fumava todo dia. Em casa mesmo? Nunca em casa, meus pais, eles nunca souberam, por incrível que pareça, porque o cigarro, né, o cheiro... Mas você não fumava não porque não tinha vontade, mas porque tinha a questão dos pais, pra esconder mesmo. Pra esconder. Aí você saía pra usar. Exatamente. Saía, tomava cuidado de não encará-los na minha volta pra casa. Sempre voltava no horário que eles já estavam dormindo, ou se eu ia vê-los eu tomava banho. Eu sempre dava um jeito assim pra eles não perceberem. Apesar disso, eles acho que devem ter percebido, chegaram a perguntar pra mim, mas eu sempre negava. Agora, Raul, tem pessoas, não sei se é o seu caso, né? Cada situação é uma situação, mas assim, tem pessoas que buscam o álcool, o cigarro, principalmente o cigarro para a questão da ansiedade, né? São questões emocionais que estão envolvidas. Você acha que na sua situação foi isso também? Alguma questão emocional que acabou levando, de repente, problemas familiares, na questão do jovem, do adolescente, né? Problemas familiares, às vezes uma crise existencial também acaba levando você para o consumo dessas drogas. Eu acredito que deve ter tido, sim, alguma questão emocional, talvez ligada à família, aos pais, alguma coisa. Mas até hoje, eu confesso que eu não identifiquei, assim, sabe? E eu atribuo, como eu disse, então, era mais assim, a minha falta de comunhão com Deus, porque todo mundo tem problema emocional. Todo mundo vai passar por algum problema muito forte, algum trauma. Todo mundo vai, de repente, perder alguém em algum momento, vai sofrer uma separação em algum momento. Vai ter alguma perda, né? Então, tipo, sabe? Então não justifica. Eu fumo e bebo porque meu pai e minha mãe se separaram. Não justifica. Quantas pessoas entendem? Então, nenhum desses problemas te afetam se você tiver uma comunhão com Deus. Com certeza. Agora, para explicar essas questões emocionais, que sempre são muito complexas, né? Estamos conectados com o Dr. César Vasconcelos, diretamente de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Dr. César. Você aqui mais uma vez, esteve com a gente na segunda-feira. Que prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado, Luciana. Bom estar com vocês de novo aí. Seja muito bem-vindo. Agora, doutor César, será que o uso dessas drogas lícitas, seja o álcool ou o cigarro, esconde sempre uma questão emocional mal resolvida? É uma fuga também? Pode começar com uma fuga, mas não necessariamente. Às vezes o jovem vai por curiosidade. Ele quer saber como que é aquele sabor, como que é a experimentação daquilo, o que produz no seu corpo, na sua mente. Então pode começar por uma questão de pura curiosidade para ver o que é, qual a sensação que vai ter. E aí, se realmente esse jovem que vai pela curiosidade já tem outros componentes, como uma timidez excessiva ou algumas tensões importantes no seu lar com seus pais, aí junta a fome com a vontade de comer, então ele fica mais propenso a ficar dependente daquela substância ali. Mas muitas vezes é pela curiosidade que começa. Doutor César,
Tem um internauta aqui que ele tem uma pergunta que eu vou fazer tanto para o senhor quanto para o Raul também, que está aqui com a gente. Mais da parte clínica com o senhor a respeito da dependência, né? A pergunta do José Renato, ele fala o seguinte: é mais fácil o jovem se livrar do vício do álcool ou do cigarro? É uma boa pergunta. A gente tem que ver, além dessa pergunta, a gente tem que pensar o seguinte: tem outra pergunta. Quem é esse jovem, né? Ou seja, qual é a estrutura emocional desse indivíduo? Tem gente que é mais dependente emocionalmente, tem gente que é mais carente, tem gente que é mais que tem mais característica de compulsão. São pessoas mais compulsivas, são mais fissuradas por alguma coisa para poder anestesiar alguma emoção que é dolorosa. Então, dependendo da pessoa, pode ser mais difícil o álcool ou o cigarro. Se a pessoa ela é muito compulsiva e se ela tem algumas emoções dolorosas que ela está sempre fugindo dessas emoções, não consegue administrar, é mais provável que ela fique com mais dificuldade de abandonar o álcool. Agora, no mundo das dependências químicas, mesmo das drogas chamadas lícitas, a gente sabe medicamente que parece que é mais difícil abandonar o tabagismo, o cigarro. É uma dependência bastante complicada para a pessoa poder conseguir vencer. Ok, agora Raul, qual foi... Você teve mais dificuldade para... Olha, no meu caso foi uma coisa que eu digo que foi sobrenatural, foi uma intervenção divina ali que eu estava, depois de um tempo, né, eu estava lendo um livro, terminei o primeiro livro do Espírito de Profecia que eu li, que foi Patriarcas e Profetas, e ainda estava nessa transição, viciado não só em álcool e cigarro, como em outras drogas também, ilícitas, e eu comecei a ler Ciência do Bom Viver. E quando eu comecei a ler esse livro, eu cheguei na página, não lembro se 40 da versão condensada, e aí que eu descobri que eu entendi, na verdade, que o tabagismo, o álcool e as outras drogas, elas influenciavam diretamente o meu lobo frontal, que é onde a gente toma as decisões do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal. E isso começa já na alimentação. E aí, a partir daquele dia, eu nunca mais fumei, nunca mais bebi, nunca mais usei nenhuma outra droga. Então, eu era viciado, inclusive, em cocaína, que eu teria que ir para uma como se diz, uma clínica de recuperação e eu não fui. Então foi uma coisa assim que Deus foi muito bom comigo. E ali então foi a partir daqueles, então não teve uma que foi mais difícil, mais fácil, sabe? Mas eu acredito, e pelo que eu vejo em amigos meus de outros lugares, que o cigarro é o último que... É o pior. Eu já conheço gente assim que largou o crack, a cocaína e tudo, até o álcool, mas o cigarro tá na mão dele. Agora, doutor César, nós conversamos... Doutor César, tá aí conectado com a gente? Opa. Oi. Doutor César, nós conversamos na segunda-feira sobre a questão da predisposição. No caso, o Raul, ele conseguiu... lógico que teve uma questão espiritual que a gente conversa daqui a pouquinho no fechamento do programa. Ele não precisou de uma clínica de tratamento para se libertar dessa dependência. Nessa situação, será que o Raul não tinha uma predisposição? Um caso que existem jovens que estão tentando lutar para sair das drogas, e drogas inclusive mais leves, assim, leves não, drogas que não são lícitas, né? Que são lícitas, tipo o álcool e o cigarro. Será que o Raul não tinha predisposição? Não sei, eu não diria, quer dizer, a pessoa pode não ter a predisposição genética para ficar compulsivo por uma droga, mas quando começa a usar, e ele disse que usou um tempo muito longo... 12 anos, né, Raul? 12 anos. 12 anos, né, Raul? Então você usou um tempo suficientemente longo para ficar dependente, e você ficou dependente. Eu não diria que o que facilitou ele sair do mundo das drogas tenha sido realmente a não predisposição. Foi realmente o poder de Deus e, claro, ele se submeteu a esse poder de Deus. Ele parou com a sua negação, ele admitiu a impotência dele, ele teve a mente aberta para entender qual a solução que Deus traria para ele, e aí realmente é o que Deus faz. Deus fez a festa, ou seja, Deus deu a vitória para ele. Então, a predisposição, com ou sem predisposição, uma pessoa que usa
essa substância durante esse tempo tão longo assim, olha, realmente fica atolado na droga, fica dependente fisicamente, emocionalmente e tem que ter um poder maior do que essa pessoa para poder tirá-lo dessa situação, né? Tá ok, doutor César continua conectado com a gente, mas tem uma pergunta aqui, Chapolin. Tem sim, uma pergunta novamente para vocês dois. Doutor César, a pergunta da Jéssica Sobrinho, ela pergunta o seguinte: a alimentação ela pode ser um auxílio a ajudar a se livrar da dependência? A alimentação tem um papel fundamental para quem quer, de repente, se livrar ou sair dessa vida de álcool, drogas, ou, no nosso caso da semana, cigarro e álcool? Tem sim, tem sim. Eu posso dizer que eu fui fumante, eu usei álcool. Quando eu fazia medicina no Rio de Janeiro, eu tentei maconha, mas ainda bem que não me dei bem, graças a Deus. Então, eu estava recebendo alguns estudos sobre a Bíblia naquela ocasião, que eu não conhecia a Bíblia, eu fumava então e bebia. Então, um colega meu me orientou e realmente ajuda a pessoa ela usar muita água pura para poder desintoxicar, ela evitar usar as frituras, pelo menos nessas primeiras semanas em que está tentando abandonar o tabagismo, o cigarro e o álcool, evitar usar substâncias que são picantes, né, como vinagre, pimenta, picles. Então, e usar em abundância frutas in natura, ou suco da fruta, ela evitar aqueles locais na sua casa onde ela costumeiramente se sentava para fumar um cigarro, eliminar cinzeiros da sua casa, trocar de lugar com as cadeiras que sentava e que era ali onde usava o álcool, enfim. Mas realmente a alimentação tem um fator muito importante, porque esses alimentos mais picantes, mais ligados em frituras, eles parecem que atingem carnes, por exemplo, né? O açúcar também, né, doutor César? O açúcar, se puder ficar vegetariano assim umas semanas, se puder para sempre melhor, mas se puder as primeiras semanas que está tentando parar com cigarro e com álcool, vai ajudar muito para a desintoxicação e para não haver um atiçar, vamos dizer assim, do desejo de usar essas substâncias. Ok. Agora, temos um exemplo vivo aqui, viu, doutor César, que é o Raul também, que mudou toda a alimentação, né? Exatamente. Juntamente, depois deste dia, né? Juntamente, então, com o esforço, né, que eu tive e que Deus me deu, eu comecei a mudar radicalmente a alimentação. Eu parei de comer carne, evitando ao máximo os derivados do leite, não só a alimentação, mas o exercício físico, água, luz solar, o sono, os 8 remédios naturais, né? Que está aí disponível para todo mundo. E então, aí, enfim, foi muito mais fácil do que eu imaginava, né? Largar o cigarro e o álcool com o poder de Deus e também o esforço humano, né? Com confiança em Deus. Mas também fazendo a minha parte, que foi mudar esses meus maus hábitos também, que a gente não considera muito, mas que leva você a praticar os outros hábitos piores, que era, no meu caso, as drogas lícitas e ilícitas. Então, foi um milagre mesmo. E hoje, enfim, eu ainda estou nesse caminho, né, querendo cada vez mais me aperfeiçoar nessa alimentação saudável e usando os 8 remédios. E não só o cigarro e o álcool eu deixei de usar, mas eu tinha outras doenças como labirintite, renite, bronquite, sinusite, amidalite, tudo que é it que você imagina. Eu tinha, e as doenças desapareceram. Eu tinha uma gaveta de remédios que eu usava constantemente, tinha que repor aqueles remédios, né? Enfim, eu usava assim todo momento, toda semana eu tinha que usar, eu estava usando algum remédio para isso, para aquilo, enfim. E também essas doenças desapareceram da minha vida. Emagreci 22 quilos, né? E só o que eu fiz? Não fiz nada, se você for parar para pensar, só seguir o que está escrito na Bíblia, a dieta de Deus, né? A dieta que Deus deixou pra gente. Ele que é o nosso Criador, ele que sabe como que o nosso corpo humano funciona. Né? Então, e ele deixou um manual para isso, deixou um manual. O carro, se funciona a gasolina, se você pôr diesel, ele até vai funcionar, mas sempre dando problema, sempre dando manutenção. Agora, se você colocar a gasolina, ele vai funcionar com perfeição muito mais tempo. Com certeza. Agora, doutor César, temos o exemplo aqui do Raul, que
teve um encontro, né, com Deus e isso foi determinante para a recuperação dele, mas a gente sabe que existem pessoas que precisam também de tratamentos específicos, de clínica de recuperação, que a gente não pode desmerecer esse tratamento também. Mas qual a importância, doutor César, da espiritualidade, do poder, de você confiar em algo sobrenatural para uma recuperação na dependência de drogas, lícitas ou ilícitas? Qual a importância de você confiar em algo que é maior que você, né? No caso, a questão espiritual. Olha, Luciana, o professor George Wayland, tem um professor de psiquiatria da Universidade de Harvard, ele é autoridade mundial em alcoolismo. Então, ele disse, eu tenho um trabalho dele, que ele fala que 40% da recuperação de alcoolismo no mundo se deve ao programa dos Alcoólicos Anônimos. Ou seja, é um programa espiritual. Então, o que a espiritualidade vai ajudar no sentido de que a pessoa admite que o dependente, né, do álcool, do cigarro ou de outras drogas, admite, primeiro passo é esse, admitir que a pessoa é impotente diante daquela substância ali. A substância virou um Deus para ela, ela está dependente, não consegue vencer sozinha, então ela admite essa impotência. Em segundo lugar, a pessoa vai admitir que tem alguém potente mais do que ela, que a gente chama então de Deus, como cristão a gente chama de Deus, o Deus Criador, e essa pessoa, Deus, está interessado em ajudar o sujeito a conseguir a vitória. E o terceiro passo, então, a pessoa ela decide conscientemente, voluntariamente, entregar seu desejo, sua fissura, sua compulsão, seu vício, sua vida, né, aos cuidados desse Deus, e vai fazer aquelas coisas que o Raul estava dizendo, evita a galera que está usando, evita os ambientes, realmente luta para evitar o primeiro gole, o primeiro cigarro, o próximo cigarro. A parte do ser humano é cooperar com o poder de Deus. Agora, o poder de Deus é fundamental, porque nem só por causa de uma dependência psicológica da substância e também nem só por causa de uma dependência física, mas também por causa de uma guerra espiritual que existe e que a Bíblia é clara em relação a isso, como os cristãos a gente sabe, e que então a vitória sobre essa guerra espiritual tem que vir de um poder superior que nós chamamos de Deus, o Criador. Então a parte espiritual ela é fundamental para que as pessoas consigam vencer esses vícios que já amarraram a vida dela e prenderam e estão levando para a morte. Tá ok, então, doutor César. Doutor, muito obrigada por sua participação aqui no Conexão Jovem, viu? Sempre contribuindo aqui com a gente. Nada, Luciana. Abraço para todos aí, Chapolin também. Um abraço, boa noite, doutor. Raul, muito obrigada, viu, por sua participação. Eu que agradeço. Com certeza está servindo de inspiração aqui para vários jovens que estão lutando hoje com as drogas, né? Você é um exemplo aqui pra gente, através Glória do poder a Deus. de Deus, né? Glória a Deus abençoe amém. sua vida, sua família. A Neila, que está aqui com a gente, que é a esposa do Raul também. Um abraço, muito obrigada. Gente, o programa acabou, Chapolin, até amanhã. Não dá tempo nem de dar tchau mais. Tchau, boa noite. Até amanhã, 7h30 da noite, com o pastor Alexandre, e música com Marlon Miranda. Não perca. Até lá. Eu ia falar até já, até lá.